Boa tarde, senhores. Convido a participarem do painel da tarde, painel número 2, Democracia e Representação Política. Convido a presidir a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor Sérgio Rezende Barros, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor Luiz Alberto Rocha, professor da Universidade Federal do Pará. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor Carlos Barciti Rosualdo, professor da Universidade da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Boa tarde a todos os presentes. Uma saudação especial aos nossos alunos aqui da Faculdade de Direito da USP, aqui do Largo São Francisco. Cumprimento todos os professores, na pessoa do eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, já que ele foi, é e será sempre o mestre de todos nós. Deixando bem claro que se esse evento de altíssimo nível cultural se repete como tem se repetido há 2 décadas e lá vai passando, nós devemos essa persistência à coragem e à liderança e até mesmo à resistência física do próprio professor Manuel, que sempre, do primeiro ao último momento, está presente, marcando realmente o valor dessas atividades com a presença do seu valor pessoal. Em nome dos professores, creio que todos fomos alunos do professor Manuel. Eu, mais uma vez, reitero o nosso bem-orado agradecimento ao nosso muito querido e amado mestre. O evento que agora começa constitui-se no painel número 2. Esse painel número 2, que eu tenho a honra de presidir, talvez não, certamente mais pela idade do que pelo mérito, versa sobre o tema democracia e representação política. Não é de propósito, foi uma mera coincidência que esse painel a que me cabe presidir trouxe por tema essa contradição ou soma, ou até hoje ninguém sabe como adjetivar esse E, democracia e representação política. Eu chamaria a atenção de todos os presentes, particularmente dos meus alunos ou ex-alunos que aqui estão, porque democracia e representação política é realmente um tema dos mais angustiantes e férteis. Todos nós sabemos, isso vai ficar claro nas exposições, que na sua origem grega, democracia era o governo do povo diretamente. Se você chegasse para um grego que morasse em Atenas há 2.500 anos atrás e falasse democracia direta, isso seria um pleonasmo, porque para eles uma democracia era o governo diretamente pelo povo, não era democracia. E depois as ideias vão evoluindo, os embates sociais vão suscitando novos conflitos, e esses conflitos vão se transformando em debates ideológicos, e surgiu já na Idade Moderna essa ideia de que existe democracia mesmo que o povo não governe.
mas seja governado por representantes que, por uma maneira ou por outra, por uma via ou por outra via, se intitulam ou são designados representantes do povo. E aí surgiu a ideia, e vocês que estudaram aqui na Faculdade de Direito e em outras faculdades de Direito, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, surgiu a ideia que, além da democracia direta, existe democracia indireta e existe até democracia semidireta. Ou seja, surgiu aquilo que nós dizemos a democracia adjetivada. Mas para o grego, para os fundadores da democracia, democracia dispensava qualquer adjetivo. Democracia era democracia ou não era democracia. Ou o povo governava diretamente, através de assembleias em praça pública, em que o povo votava diretamente, e não através de mandatários, ou não era democracia. Mas, quando entramos na Idade Moderna, por uma série de fatores que os professores certamente vão trazer à baila, começou-se a falar em democracia indireta, em semidemocracia, e surgiu a adjetivação da democracia, que na opinião de muitos é a negação da própria democracia. Mas não vou eu agora me adiantar, eu estou apenas abrindo o apetite de todos vocês para as duas brilhantes palestras que virão, e, sobretudo, para que tenham atenção, porque o tema que nos coube, distintos professores, é realmente o núcleo ideológico deste seminário, desses debates a respeito de democracia. Democracia e representação política. É uma fertilidade. E eu gostaria, e estou até curioso, para ver como é que meus distintos colegas vão interpretar esta conjunção aditiva, democracia e representação política. Se é adição ou se é contradição. Vamos ver, vamos ouvir, são dois excelentes mestres que certamente terão muito a nos dizer. Começo por quem? A ordem dele. Então, com a palavra. Boa tarde a todos. Como não poderia deixar de ser, e vocês deverão ouvir a todo início de palestra as mesmas semelhantes palavras, porque todas na realidade não são praxe, todas confirmam uma liderança e um agradecimento ao professor Manuel Gonçalves pela formação da escola de discípulos de Direito Constitucional, e imaginar que o encontro vai no seu 23º ano é um feito para a cultura jurídica nacional, do qual o professor Manuel é um estandarte. Eu sempre fico muito envaidecido de estar aqui, porque me sinto muito em casa, mais do que professores que tive na faculdade, tive mentores de pensamentos políticos, de ideais de vida, de formação. Dividi as cadeiras do professor Sérgio com o Carlos Horbach, com outros professores que hoje são professores aqui da faculdade. Então sempre nós estamos falando agora com o professor francês que a faculdade chegou muito à nossa casa também. A proposta de trabalho nessa tarde veio de encontro a um parecer que recentemente foi solicitado a proferir pela Federação Nacional dos Humanitários, numa ADIM, tramitação do STF, que na primeira vez que me chamaram, pensei, e depois vi que tinha um grande fundo constitucional por detrás dela. É uma ADIM que discute a restrição da base de cálculo do adicional de periculosidade recebida pelos eletricitários. E o que a Federação coloca em grande monta, ou que haveria inconstitucionalidade, é justamente um conflito de valor entre o princípio da segurança jurídica, sobre o enfoque aqui da proibição do retrocesso de direito social, e o princípio da confiança, e por um outro lado o exercício da atividade legislativa democrática, ou seja, da democracia, o que é exatamente a perspectiva do trabalho, democracia e representação política.
Eu não vou entrar em detalhes do caso concreto, que não vem ao caso, mas a base de fundamentos jurídicos que sustentaram a opinião que eu cheguei lá no parecer que proferi. Então, o que eu proponho aqui é o debate entre a proibição do retrocesso social como um elemento forte da segurança jurídica e a liberdade de conformação legislativa como um elemento forte da democracia. O Estado Constitucional ele foi formado e ele revela uma representação de uma sociedade organizada sob critérios de confiança recíproca. O Estado é onde se institucionalizam os conflitos sociais, de tal sorte que as rivalidades das forças sociais produz dentro do Estado toda a sua força de potência dialética. Georges Bourdieu vê o Estado como exatamente um fator regulador desse equilíbrio entre as forças potenciais de mudança e aquelas forças potenciais de manutenção da ordem. Essa dialética produzida internamente dentro do Estado produz processos contínuos de melhoria das oportunidades sociais, no qual o movimento por mudanças é uma ordem social, é a ordem Estado potencial, que estabelece uma perspectiva ao longo de uma trajetória pontos de avanço dos quais não se estabelecem retornos, ou tu tens estruturas históricas sociais nos quais a sociedade dita civilizou-se a um ponto em que não há um movimento de retrocessão. Dito de outro modo, as tensões vividas em sociedades por melhorias sociais buscam sempre uma expansão dos benefícios de vida em sociedade sobre um processo de filtragem que é estabelecido por meio do Estado, que forma novos pontos de estabilidade no seu percurso histórico de conquistas sociais que lhes são asseguradas. Nesse contexto, o Estado de Direito não deixa de ser também uma conquista da liberdade do homem, moderno frente ao subjetivismo do poder de outrora. A noção de liberdade estabelecida pelos liberais deu uma garantia de igualdade legal, que organiza a sociedade sob um conjunto de regras jurídicas que oferece um sentimento de segurança. Esse é um valor moderno muito característico e que subordina as ações do Estado à ideia do direito, a rule of law, e a ideia de justiça. A segurança, nesse contexto, representa um valor real na vida de cada um de nós, indivíduos, porque organiza e planeja a vida de cada qual, de modo que mais tranquilamente nós possamos entender quais são os caminhos ou as ações do Estado regulando a nossa vida. O que encontra uma forte ligação com a temática do painel seguinte, com a ideia de garantia e exercício de um mínimo de direitos humanos, considerados, conforme em cada Estado, como direitos humanos fundamentais. E dentre esses, falando especificamente do caso brasileiro, a questão da dignidade da pessoa humana. Por um outro lado, ou ao contraposto à segurança, a estabilidade jurídica representa um eterno retorno a um ciclo anterior desse debate, dessa dialética social, que importa para cada um de nós uma falta de controle sobre a nossa própria vida, sobre a impossibilidade de nós estabelecermos o que acontecerá no futuro. Perdendo o Estado proporcionalmente à importância, quanto mais ele impedir que nós tenhamos, ou menos ele consiga desempenhar esse papel de regulador desses conflitos sociais. A segurança jurídica, portanto, tem uma vinculação direta com a dignidade da pessoa humana, por conferir condições mínimas de vida a cada qual e conferir posições jurídicas entendidas em cada momento histórico como um piso jurídico sobre o qual devem se desenvolver as relações jurídicas e sociais. Assim, em termos de segurança, o Estado deve agir com confiabilidade, com clareza, com racionalidade, com transparência em suas ações, de modo que ele não represente nem surpresa, nem quebras de ordens já estabelecidas. Ao fazer essas quebras, ele age contraditoriamente aos efeitos jurídicos que ele pretende estabelecer. Essa proteção da segurança desdobra-se em regras jurídicas que garantem
posições jurídicas já bem definidas e conhecidas e que pretende-se que elas sejam perpetradas para o futuro de forma com que nós nos organizemos e não permite que elas retroajam na vida. De um modo geral, as ordens constitucionais, elas registram esse respeito ao direito adquirido, à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, porque a alteração da ação estatal projetada para o passado, ela retira a legitimidade constitucional necessária para continuar o Estado organizando e coordenando a vida da sociedade. A retroatividade, portanto, ela só pode ser juridicamente considerada como uma exceção que só encontra fundamento se a justificativa para a retrocessão seja equivalente à proporção, à pretensão da confiança que se tem na sociedade. Se essa confiança for quebrada, a retrocessão não pode ser estabelecida, ou a razoabilidade da retrocessão não pode ser estabelecida. A proteção da confiança, portanto, ela relaciona-se com o princípio de boa-fé do indivíduo com o Estado, e que exige que o Estado não possa fraudar essa expectativa do indivíduo na continuidade da ordem jurídica. Nesse mesmo equilíbrio é que se desenvolveram os direitos humanos, ou seja, os direitos humanos não deixam de ser acúmulos de sedimentos, de lutas humanas que foram sedimentando e formalizando direitos individuais, direitos sociais. E que no Estado democrático, social de direito, maior deve ser dada essa atenção a essas medidas retroativas que eliminem ou restringam posições já concretizadas e juridicamente estabelecidas de direitos humanos, sob pena que a autoridade administrativa ou legislativa se sobreponha ao compromisso constitucional que ela mesma estabeleceu e detenha poder suficiente para discutir discricionariamente ou arbitrariamente sobre o conteúdo essencial dos direitos humanos. O que é que isso tem, que aspecto este da retrocessão ou da garantia de direitos humanos tem relacionado com a expectativa da atividade legislativa? A competência funcional do legislativo é efetivamente explicitar as normas constitucionais. Ora ele as detalha, ora ele as complementa, de forma que ele não pode desvirtuar do texto constitucional, mas ele precisa ampliar e detalhar aquelas garantias, aquelas ideias estabelecidas no texto constitucional. É lógico que a atividade ou a extensão do trabalho do legislador tanto será maior quanto for a faceta principiológica de cada Constituição, a família constitucional a que se vincula aquele Estado constitucional. No caso brasileiro, a característica analítica e fortemente valorativa da Constituição permite que o trabalho legislativo seja bastante extenso e com uma raiz democrática extremamente forte. São inúmeras as normas constitucionais no texto constitucional brasileiro, não autoexecutáveis e que dependem de uma completude, de um detalhamento legislativo por normas infraconstitucionais. Porém, isso é preciso ser relembrado. O legislativo ele é contido pela própria força da Constituição, pela própria característica, pela própria conformidade do texto constitucional, é o que limita a discricionariedade da atividade legislativa. Em uma palavra, o ato legislativo não pode ser contrário à Constituição, nem ele, e esse é um ponto que precisa ser estabelecido, ele não pode representar um obstáculo à concretização, no caso aqui do parecer, sobre direitos sociais. Se é preciso verificar se há condições materiais para o Estado implementar direitos sociais, também não é de se negar que a Constituição não possa ser uma eterna carta de promessas que não conduzam a uma melhora da condição de vida da sociedade que regula. Por isso, toda a marcha de realização da Constituição tem que ser para frente, de modo que reduzam, se eliminem conquistas, ou se eliminem, que ao reduzir ou eliminar conquistas sociais por meio de atividades legislativas, possam ser uma exceção.
Isso quer dizer que não se pode retroceder a níveis de conformação legislativa de direitos sociais sob pena de andar em seara inconstitucional. Em uma frase, a ideia é que o retrocesso exclui, em regra geral, a esfera de disponibilidade do legislador para ferir o próprio texto constitucional. A questão principal, e esse que é a casuística, o ponto a ponto, é de mencionar em que aspecto a atividade legislativa ela se conduz como um elemento democrático de dizer o direito a partir da Constituição, e em que aspecto ela pode ser considerada como uma retrocessão em função da liberdade de conformação legislativa. A liberdade de atividade legislativa, se não excepcionalmente, pode registrar um retrocesso em direitos sociais, sob pena de desvirtuar as conquistas já estabelecidas na Constituição. Há ainda uma dificuldade maior. Se a temática, quando há uma retrocessão, ela é razoavelmente estabelecida, inclusive em termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a violação do retrocesso também impede que se possa se dar um efeito prospectivo, em que as medidas retrocessivas, apesar de não alterar posições jurídicas já consolidadas, elas podem influenciar expectativas de direitos ou a continuidade no exercício de direitos já estabelecidos. Aí é que a tensão entre a liberdade de atividade legislativa de caráter democrático e a proibição da retrocessão, ou seja, da garantia da segurança, da confiabilidade, é muito mais evidente. Mas não se impede que as condições presentes, quando projetadas para o futuro, não influenciem na confiança que o indivíduo detém no planejamento das ações estatais. Discute-se também as alterações quanto ao nível prestacional legislativamente defendido, porque elas podem representar um retrocesso específico na implementação de fundamentos sociais, direitos fundamentais sociais. Vejam, por exemplo, para dar um caráter mais exemplificativo, a mudança de legislação infraconstitucional que possam representar restrições parciais em direitos como acesso ao ensino público, menor cobertura de seguridade social, flexibilização de direitos e garantias dos trabalhadores, que era o tema da consulta que me foi feita, que muitas vezes os efeitos retrocessivos, na realidade, eles são medidas retrocessivas em termos de direitos sociais, mas que têm efeitos prospectivos, que não modificam o passado, mas modificam a continuidade do presente para o futuro. A pergunta que fica, e a pergunta que eu pretendo mais um pouco esclarecer para vocês, é o quanto de decréscimo de um direito social pode ser considerado constitucionalmente válido sem representar uma violação da proibição do retrocesso em direitos sociais. É lógico que uma tentativa de solução estritamente teórica da questão é muito difícil. Por isso eu me apoiei e me apoiarei agora também num acórdão, que na realidade é uma sequência de acórdãos, mas um em específico, do Tribunal Constitucional de Portugal, que é o acórdão 396 de 2011, que é que discute esse acordo. A questão constitucional envolvida discutia a negociação realizada entre o governo português, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional para financiamento da economia portuguesa em crise, na qual o Estado português tinha se comprometido de um plano de meta de controle orçamentário, principalmente com respeito a um teto de déficit orçamentário equivalente a 4,5% do PIB português no ano de 2011 e com decréscimos progressivos nessa exposição de dívida soberana, e que veio a ser implementado no governo de Portugal pelo Programa de Estabilidade e Crescimento, o PEC, que depois foi estabelecido por outros programas, mas nesse caso pelo PEC, e que foi aprovada a Lei Orçamentária 55A de 2010, que previam, vejam que isto em Portugal deu um grande debate, eu não consigo nem imaginar como isso seria representado no Brasil, eu acho que não se conseguiria passar. Mas em Portugal se estabeleceu um corte na remuneração de diversos servidores públicos, incluindo representantes do Ministério Público e magistrados, na ordem de 3,5% a 10% do recurso.
Assim, um grupo de deputados da Assembleia da República Portuguesa pediu a declaração de inconstitucionalidade da lei orçamentária, discutindo, entre outros argumentos, que tratava-se de uma violação do Estado de Direito por quebra da relação de confiança e no ferimento do princípio de retrocesso de direitos sociais. A primeira aproximação do Tribunal Constitucional era afirmar que ele tinha estabelecido, que o governo português tinha estabelecido vínculos e compromissos internacionais de Portugal com a União Europeia e com o FMI, mas que também contextualizava esses mesmos vínculos com um saldo, um resumo de sua jurisprudência, que era a proteção da confiança, que traduz, e aqui cito expressamente, traduz a incidência subjetiva da tutela da segurança jurídica, representando ambas, a segurança jurídica e a confiança, em concepção consolidadamente aceita, uma expectativa indeclinável da realização do princípio do Estado de Direito Democrático, segundo o artigo 2º da Constituição da República Portuguesa. Porém, a aplicação do princípio da segurança de forma absoluta, sob pena de restringir impropriamente a liberdade da conformação legislativa, ficava-se em questão. Assim, a vedação sobre o retrocesso requer que estejam presentes cumulativamente requisitos para que a sua aplicação só possa ser verificada por meio de uma ponderação ou balanceamento adequado entre os interesses particulares afetados pela retrocessão, pela restrição, e o interesse público que justificou a alteração. No repertório da jurisprudência portuguesa, eles identificaram 4 requisitos interessantes e que podem nos servir de guia para entender o debate no Brasil. Primeiro, a tutela jurídico-constitucional da confiança para os portugueses pode ser aplicada assim que o Estado deva ter criado uma expectativa de continuidade nos indivíduos por comportamentos em que a mudança legislativa seja uma mutação com a qual eles não poderiam razoavelmente contar. Ou seja, para os portugueses, o Estado age de um modo tal, ou vem agindo de um modo tal, que ao continuar a isto acontecer, se cria nos indivíduos uma expectativa de que haja uma continuidade, portanto uma confiabilidade, uma transparência, que aquelas ações do Estado permanecerão. Segundo, que essas expectativas sejam legítimas, justificadas e fundadas em boas razões, ou seja, não é nada contra a lei, é fundamentada numa ação legal, legítima, de boa fé. Terceiro, que essa ação leve os indivíduos a traçar a sua vida, e o campo da Seguridade Social é um exemplo muito fértil disso, a traçar a sua vida, seus planejamentos individuais, em conta das perspectivas de continuidade desse comportamento do Estado. Mas que todas essas 3 condições, que não tenham, que elas sejam, elas podem ser inviabilizadas, elas podem ser superadas, se as razões de interesse público se mostrarem superior, de tal forma que a salvaguarda dessas condições não se justifique, e que a prevalência do interesse superior na não continuidade desse comportamento possa estabelecer essa quebra excepcional da confiança. É por isso que, no caso português, e os portugueses se manifestaram nesse sentido, a ponderação é a única técnica hermenêutica capaz de, tópico, interpretativamente, garantir, no caso específico, um entendimento se o interesse público na alteração de confronto, na alteração da lei, em confronto com as expectativas sacrificadas dos indivíduos. Se não houver justificação suficiente, a alteração se apresentará inadmissível, arbitrária, excessivamente onerosa e, portanto, violadora do Estado de Direito no subprincípio da vedação do retrocesso e da confiança. O Tribunal expõe que, havendo justificativa razoável na redução salarial, resta compreensível que os destinatários da pretendida redução salarial tenham a legítima expectativa superada por um interesse público superior. Agora, o que não se pode é agir desmotivadamente na questão da alteração legislativa, que imposta a modificação de situações consolidadas, porque essa modificação frustra a convicção na confiança e na segurança jurídica criada. Diante desse
contexto fático da rememorização da tradição jurídica da corte portuguesa, se identificou que naquele caso da lei orçamentária havia uma conjuntura absolutamente excepcional do ponto de vista da gestão dos recursos públicos a importar no forte desequilíbrio orçamental e pressão da dívida soberana portuguesa no quadro que a economia nacional representava, estava em sérias dificuldades de financiamento. Assim, uma salvaguarda prevalecente do interesse público a importar concluir que não houve uma desproteção da confiança constitucionalmente desconforme e que no balanceamento entre a expectativa dos cidadãos decorrente do Estado Democrático de Direito e a liberdade conformadora do legislador, podia identificar-se que a lei orçamentária, ao reduzir os salários, tratava-se de medida idônea frente à crise financeira, que não havia medidas alternativas menos gravosas e que ainda assim mantivessem o mesmo nível do resultado pretendido para a restrição do déficit orçamentário e que elas não poderiam ser consideradas restrições excessivas, porque o corte se dava de forma mais ou menos linear em todos os servidores. Como é que isso se aplica na jurisprudência do Supremo? A jurisprudência do Supremo, em termos desse confronto entre restrição, ela se vincula unicamente na identificação de uma doutrina do professor Canottilho, quando fala que não pode haver restrição ao núcleo essencial do direito social preservado. Porém, tem um caminho, tem um meio termo que, quando essa restrição ela não se mostra, ela não elimina o direito social, ela não retira o direito social, mas ela estabelece uma limitação que restringe de qualquer maneira a amplitude do direito social já conquistado até aquele momento. Conforme visto, a par de uma base teórica fortemente ancorada na interpretação do conceito do Estado de Direito, o princípio da vedação do retrocesso, da proteção da confiança, tem que se equilibrar com esse elemento democrático da atividade legislativa, em conferir à ação legislativa a capacidade de construir, de formar e reformular a estrutura normativa nacional. Porque se não for desta maneira, tu tens um engessamento da atividade legislativa. Assim, o modelo de inspiração portuguesa é a interpretação tópico-sistemática para se viabilizar uma hierarquização valorativa, no caso concreto, de prevalência ou não do interesse público a justificar a medida retrocessiva. Ou seja, compete à Corte Constitucional verificar se as soluções legislativas indicadas pelo Poder Legislativo para fazer frente a uma problemática do Estado são arbitrárias ou não, se sobrecarregam gratuita e injustificadamente os cidadãos. Caso a Corte Constitucional não ache razões de evidência em sentido contrário, chegar-se à conclusão da sua inconstitucionalidade. É certo que esse juízo se faz num estudo da jurisprudência da Corte, a partir de uma inspiração do ministro Gilmar, que estará aqui conosco no sábado, sobre aquela técnica alemã da viabilização da proporcionalidade, a pedir de uma desconstrução disso, para verificar se a medida é adequada, se ela é necessária e se ela é proporcional, estricto sensu, a demonstrar se há uma razoável equivalência entre os direitos em conflito. O que eu pretendi mostrar, e já para caminhar para a finalização, é que a capacidade de atividade democrática da atividade legislativa, da nossa representação política, ela tem um marco fundamental, por óbvio, no texto constitucional, mas não só no texto constitucional, mas na realização do que as gerações anteriores ou a construção histórica da sociedade brasileira já conquistou até determinado momento. Daí se verificar que qualquer modificação tenha que representar uma medida adequada quanto à habilidade da solução legislativa em pretender obter o efeito desejado, que ela seja uma medida necessária para que o objetivo pretendido na mudança legislativa retrocessiva seja atingido por uma solução ótima entre as diversas alternativas possíveis,
e que ela seja estabelecida numa medida estritamente proporcional para que a extensão da restrição dos direitos da parte prejudicada seja razoavelmente proporcional à extensão da realização do objetivo pretendido. Nesse último aspecto, quando se trata de direitos humanos fundamentais, e por certo, entre eles os direitos sociais, que era o objeto do parecer, é preciso acrescentar que qualquer restrição que impõe uma redução da amplitude do seu exercício deve ser realizada a partir de um juízo de proporcionalidade que impõe ao legislador um ônus adicional de fundamentação nas razões do projeto legislativo, para que ele demonstre as razões, as condições econômicas e sociais sobre as quais esse exercício de restrição deve ser estabelecido. Se a repartição de sacrifícios que se verifique no caso concreto for realizada de forma excessivamente diferenciada, de modo a requerer a um cidadão um grau de sacrifício muito grande para a satisfação daquele interesse público, e que esse grau de sacrifício seja maior do que as medidas de equidade e justiça que ele deve suportar, então o excesso quebra o balanceamento indispensável a indicar a inconstitucionalidade da mudança pretendida. Essa atividade legislativa, a par de ser um fundamento para o que se falou no painel da manhã, um fundamento da separação de poderes, uma atribuição legislativa da função legislativa, ela não deixa de preservar uma tentativa de continuidade do processo de garantia de segurança jurídica. Nesse sentido, é que a atividade democrática, ela se encontra num processo interno de respeito aos limites estabelecidos pelo texto constitucional. Essa dialética aqui, ela é um estudo teórico muito interessante, mas ela só se resolve a partir da casuística e da ponderação do caso concreto para verificar aonde é que a atividade legislativa pode ir dentro do constitucionalmente adequado. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Agradeço ao professor Luiz Alberto Rocha, da Universidade Federal do Pará, a lição que ele acaba de dar sobre variados temas. Quero lembrar aos presentes, sobretudo aqueles que chegaram após o início desse seminário, que nós estamos no segundo painel e que o tema deste segundo painel é democracia e representação política. Tenho o prazer de, aguardando a sua manifestação sobre esse tema, passar a palavra ao professor aqui da Universidade de São Paulo, professor Carlos Bastide Corbar. A palavra. Muito obrigado, professor associado Sérgio Rezende Barros, que é presidente dessa mesa e que foi meu professor nessa faculdade, e de modo que eu me sinto muito honrado de estar no painel por ele presidido. E como disse o professor Luiz Alberto há pouco, nós somos colegas aqui também, então eu fico muito feliz de compartilhar essa discussão em torno do tema da democracia e representação política com o professor Luiz Alberto, que vem do Pará e que há muito eu carinhosamente já chamo de o constitucionalista do ver o peso, tendo em vista a sua origem. Eu não poderia iniciar também saudando o professor titular emérito, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o presidente do Instituto Pimenta Bueno e responsável por esses encontros, que se repetem já há mais de 20 anos, como ressaltou o professor Sérgio Rezende Barros. E registro também aqui, saudando a presença do excelentíssimo senhor vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor titular Renato de Mello Jorge Silveira. Antes de entrar no tema propriamente dito, que, como já ressaltou o professor Sérgio Rezende Barros, é um tema extremamente interessante e complexo do constitucionalismo ocidental, eu devo fazer um outro registro que é fundamental
para o congresso que ora se realiza. Esse congresso que nós estamos, realizando nesses dias 6, 7 e 8 de novembro, ele tem como tema genérico a democracia, mas ele tem um propósito especial, que é exatamente a realização de duas homenagens que não poderiam passar sem menção nessa minha manifestação agora à tarde. Nós comemoramos nesse ano os 80 anos do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e os 90 anos do professor Paulo Brossard de Souza Pinto, que são os dois grandes homenageados desse encontro e que têm uma trajetória acadêmica e uma trajetória profissional ligadas a esse tema da democracia. Então, nada mais oportuno, nada mais correto do que se homenagear essas duas grandes figuras do constitucionalismo brasileiro por meio de uma discussão atual, uma discussão madura, uma discussão séria em torno desse tema. Não preciso mencionar aqui quantas discussões já foram suscitadas sobre esse tema pela obra do professor Manuel, que de fato tem uma produção acadêmica que gira em torno desse eixo central, que é o eixo central da democracia. A começar pela sua tese de doutorado na Universidade de Paris, que já tratava de um dos temas mais importantes para a democracia moderna, que é o tema dos partidos políticos. E de lá para cá, várias são as obras do professor Manuel que têm esse viés, essa temática, e que são bastante importantes para o desenvolvimento desse tema no constitucionalismo brasileiro. E, igualmente, o professor Paulo Brossard de Souza Pinto, também sempre com uma atuação político-parlamentar importante, desde que antes dos 30 anos passou a representar o Partido Libertador na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, defendendo exatamente a importância da representação política essa que era valorizada pelo sistema parlamentar de governo, que é uma das suas grandes bandeiras, uma das suas grandes defesas ao longo desses 90 anos tão profícuos e tão importantes. De modo que eu não poderia deixar de, antes de entrar nesse tema do painel, render, ainda que de forma individual, essa homenagem, que é uma homenagem coletiva do nosso encontro a essas duas personagens significativas do nosso direito constitucional. Eu, sempre que falo de democracia e sempre que estudo alguma questão nova em relação a esse tema, eu sempre sou assombrado por um texto que inicia um ensaio do Georges Bidault, um ensaio da década de 60, chamado exatamente A Democracia. E as palavras do Bidault na década de 60, elas se apresentam ainda hoje como atuais e como verdadeiras. Esse pequeno ensaio, e ele mesmo intitula esse ensaio como sendo um ensaio sintético sobre a democracia, o Bidault começa com a seguinte afirmação: a democracia hoje é uma filosofia, um modo de vida, uma religião e, acessoriamente, um regime de governo. Essa multiplicidade de conceitos é que leva o homem moderno a buscar um governo dito democrático, que lhe dará uma vida melhor. Dissociar o que na democracia é crença e o que é realidade levaria a tornar incompreensível não só o dinamismo que a anima, mas também suas próprias instituições positivas, pois estas não têm sentido maior do que em função da mística que encaram. De fato, esse termo democracia é um termo que suscita esse tipo de constatação. Suscitava esse tipo de constatação na década de 60 e, passados 50 anos, continua suscitando. A democracia é um termo, de fato, múltiplo de significados, um termo polissêmico, que somente pode ser compreendido de maneira minimamente segura, em especial para aquilo que nós nos propusemos nesse encontro, que é analisar esse conceito a partir de uma perspectiva constitucional. Somente pode ser seguramente avaliada a partir de uma perspectiva histórica, a partir de uma perspectiva que insere a discussão naquilo que o Victor Goldschmidt chama de método genético, em que eu vou buscar as origens, as raízes dos diferentes conceitos e, usando uma visão
de tradição, vou confrontar esses conceitos com todas as polêmicas que são próprias da filosofia política em que esse conceito se insere. E essa questão da tradição fica muito clara na obra do MacIntyre, em que ele exatamente afirma que o conceito ele é constantemente provado, seja pelas críticas externas que sofre, e aí no caso da democracia, a partir de todos os regimes não democráticos que se desenvolveram ao longo dos anos, e também a partir das próprias críticas internas relacionadas com as diferentes posições, as diferentes compreensões que se pode ter do fenômeno democrático. E, seguindo de certo modo um roteiro que foi já prenunciado pelo professor Sérgio Rezende Barros na abertura desse painel, eu de certo modo vou fazer uma análise muito breve dessa trajetória do conceito de democracia, ou essa trajetória histórica da democracia, a partir de dois momentos distintos que são muito bem sintetizados num texto que inclusive foi objeto de uma discussão que nós tivemos na nossa disciplina de pós-graduação, uma disciplina coletiva que nós temos com o professor Manuel, o professor Roger, o professor José Levi, a professora Fernanda, que foi exatamente que nesse semestre cuida da democracia, e nós discutimos na última terça-feira exatamente o texto clássico do Benjamin Constant, a liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Nessa conferência que o Constant proferiu em 1819 no Athénée Royal em Paris, se traça muito bem os dois momentos em que o ideário democrático surge no mundo ocidental e as diferenças evidentes que se colocam na concepção democrática do primeiro momento para a concepção democrática do segundo momento. Essa liberdade dos antigos, né, a democracia dos gregos, pode ser sintetizada em vários fatores, né, inclusive o Tucídides, na Guerra do Peloponeso, ao narrar o discurso fúnebre de Péricles, tendo em vista os mortos do primeiro ano da guerra, o Tucídides coloca nas palavras do Péricles, ou relata as palavras do Péricles, a descrição dos três pilares básicos da democracia ateniense, que são a liberdade, a igualdade e a legalidade. E essa liberdade é a liberdade, esse primeiro pilar de que fala o Péricles no discurso fúnebre, é exatamente a liberdade de que fala o Constant lá na sua célebre palestra nos seguintes termos. Né? A liberdade para os antigos consistia em exercer coletiva e diretamente grande parcela da soberania. Consistia em deliberar em praça pública sobre a guerra e sobre a paz, em concluir tratados de aliança com estrangeiros, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos e as gestões dos magistrados, em chamá-los perante o povo, em condená-los ou absolvê-los. Mas, ao mesmo tempo, os antigos admitiam ser compatível com essa liberdade coletiva a sujeição completa do indivíduo à autoridade do conjunto. Todas as ações privadas eram submetidas a uma vigilância severa. Ou seja, como bem há pouco mencionou o professor Sérgio, seria um absurdo a construção para um ateniense da expressão democracia direta. A liberdade que representava a constituição da polis ateniense era exatamente essa liberdade de participar de modo direto, de modo efetivo, nas diferentes discussões que determinavam os rumos da vida política ateniense. E, ao mesmo tempo, como diz aqui o Constant, essa ampla participação na vida política trazia em contrapartida, como diz o texto, uma submissão completa do indivíduo à autoridade do conjunto, que fazia com que o interesse da coletividade se impusesse de maneira radical sobre o interesse dos indivíduos, que nem mesmo assim chegavam a ser considerados. Exatamente porque o Constant continua dizendo o seguinte, abre aspas, nada sustentava a independência individual, nem mesmo no campo das opiniões ou na indústria, bem como, sobretudo, no campo da religião.
As leis regulavam os costumes e, como os costumes diziam respeito a tudo, nada existia que as leis não regulassem. Ou seja, nessa visão de liberdade, a pessoa, o indivíduo, o homem, para melhor dizer, que é soberano nos assuntos públicos, ele é de fato um escravo nas relações privadas. Essa liberdade, seguindo o roteiro do Péricles, lá no discurso fúnebre, essa liberdade ela decorria também de uma igualdade que existia entre aqueles que participavam. Todos eram igualmente capazes de ter acesso às instâncias de decisão, aos órgãos de decisão, dos quais o mais importante era a Assembleia, e todos tinham uma igualdade de opinião e de manifestação nessas reuniões, nessas assembleias. Nas duas vertentes da igualdade, que eram a isonomia, a igualdade perante as leis que regulam, enfim, o funcionamento da polis, e a isegoria, que é essa igualdade de manifestação para a tomada de decisões políticas. E exatamente dessa reunião de homens que são livres e iguais, nascem as decisões políticas, nascem as leis da polis, que acabam sendo, como diz o Jean Godemet, a verdade absoluta, a verdade completa, que se impõe ao povo que se submete voluntariamente por participar da Assembleia. Esse ideário democrático grego, que acaba se concretizando, ou melhor dizendo, esse ideário democrático ateniense, que acaba se concretizando numa série de instituições que viabilizam a participação direta do cidadão, é uma enfim, realidade que desaparece, de certo modo, com a antiguidade clássica. Ainda que o próprio Benjamin Constant indique algumas manifestações dessa participação direta, dessa democracia direta na realidade romana, com o ocaso das instituições atenienses e com o próprio fim das instituições romanas, haverá um hiato, longo hiato do pensamento democrático, que só se reergue, talvez, com o advento das revoluções liberais. Essa nova liberdade, a liberdade dos modernos, que traz algum elemento de democracia, só surge exatamente com o triunfo das revoluções liberais e os arranjos institucionais que começam a ser moldados no final do século XVIII, início do século XIX. E isso o professor Manuel deixa muito claro num livro que se chama A Democracia no Limiar do Século XXI. Nesse texto, o professor Manuel diz o seguinte: por longos séculos, desde o fim da experiência ateniense, foi a democracia esquecida como prática. Na teoria, os estudiosos que, na Idade Média e na Renascença, a ela faziam referência, seguiam sempre as lições de Aristóteles, condenavam-na expressa ou implicitamente. Mas a vida política, por todo esse tempo, a ignorou, salvo naqueles poucos vales da Suíça, em que mini-estados de pequeníssima população e território exíguo a vivenciavam. É o caso dos cantões de Clary, Appenzell, Unterwald, que ainda hoje conserva as assembleias de cidadãos, Landsgemeinde. Desprezada na teoria, olvidada na realidade, a democracia chegou ao século XIX como uma curiosidade política. E, de fato, essa curiosidade política ela é tratada até com um certo temor. Não é necessário lembrar o cuidado, por exemplo, que os founding fathers americanos tinham com a ideia de governo do povo. Inclusive, é recorrente nos Federalist Papers a distinção entre o que era a democracia, essa dos atenienses, essa dos gregos, para a república, que era o governo representativo que se pretendia instaurar nos Estados Unidos. Nesse período, em que, em especial, Madison, no Federalista número 10, está tentando convencer a população de Nova York a ratificar a Constituição de 1787, o que importa demonstrar
é que aquelas instituições elas não abrem espaço para o governo da massa, para o governo de um conjunto irracional de indivíduos, não abre espaço para uma loucura democrática, mas sim para um governo moderado, um governo que passa por um instrumento de filtro que é exatamente o instrumento da representação. A representação, portanto, se apresenta a partir desse momento como um elemento central do arranjo institucional que nós vamos identificar até hoje como sendo o arranjo democrático. Portanto, a retomada do ideário democrático a partir desse segundo período a que se refere o professor Manuel, com o advento das revoluções liberais, no período final do século XVIII e início do século XIX, é uma democracia que se associa necessariamente a uma ideia de representação, por diferentes fatores, por fatores pragmáticos e por fatores teóricos também. Por fatores pragmáticos, porque os estados não mais são os pequenos estados da antiguidade ou os pequenos estados que se consubstanciam nos cantões suíços, por exemplo. Os estados não têm mais condições de gerar deliberação por meio da participação direta da população como um todo. Ademais, essa participação da população como um todo, como eu há pouco mencionei, é vista com desconfiança. Eu preciso identificar aqueles que vão de maneira adequada deliberar sobre os assuntos públicos e dar respostas satisfatórias e adequadas para os problemas do Estado. Nem todos são, para usar a célebre ideia de Montesquieu, nem todos são capazes de discutir os assuntos públicos, né? Mas todos são minimamente, ou pelo menos há uma parcela que é minimamente habilitada a escolher aqueles que são os mais habilitados, escolher aqueles que são os mais, sábios para desenvolver esse mistério, para desenvolver essa função. E a partir daí, a história da democracia ocidental, de certo modo, ela é associada a diferentes dimensões da representação política, a diferentes dimensões e a diferentes extensões da representação política. E aqui eu vou usar de maneira muito rápida uma sistematização que foi inculcada na minha formação jurídica desde o meu primeiro ano da Faculdade de Direito, exatamente pelo professor César Saldanha Souza Júnior, que agora retorna, e que, demonstra essa evolução num dos seus livros, que é exatamente o Consenso e Tipos de Estado no Ocidente. Nessa obra, que é uma obra extremamente interessante e uma obra rica em informações históricas e insights típicos da elaborada e da sofisticada mente jurídica do professor César, há uma descrição da evolução desse Estado no Ocidente, mostrando como a representação igualmente evolui com ela, desde aquele modelo que o professor César chama de Estado liberal clássico, passando por um Estado liberal pluralista e chegando a um Estado social contemporâneo. E aí, essas representações elas vão variar exatamente com o seu escopo. Num primeiro momento nós vamos ter uma representação nacional em que existe quase que dentro de uma perspectiva de idealismo platônico a vontade de deduzir o que a nação racionalmente considerada entende como correto para o funcionamento da sociedade. Essa dedução ela é prejudicada por interferências que possam influenciar o representante, e aí nesse quadro os partidos políticos são verdadeiros obstáculos à realidade representativa, os partidos políticos são deletérios, né? Passando para o segundo momento em que esses partidos políticos eles já têm uma importância maior, como facções políticas que orientam o funcionamento dos parlamentos, e chegando ao momento final dessa evolução, que caricatamente eu estou aqui apresentando, da representação que se dá exatamente por uma ampliação máxima do sufrágio e
pelo reconhecimento de que são os partidos um instrumento fundamental de mediação política na construção da representação e, portanto, na viabilização da própria democracia representativa. O problema que se tem exatamente é que, num determinado momento, essa representação que vem evoluindo ao longo desses 3 modelos que são descritos pelo professor César, há um momento em que esses modelos, no que toca à representação, parecem se esgotar. Eu tenho uma evolução clara no que toca à representação do Estado liberal para o Estado liberal clássico, para o liberal pluralista, e do liberal pluralista para o Estado social contemporâneo. Porém, a verdade é que nos últimos anos o que se assiste é exatamente uma estagnação desse processo representativo, desse processo de aprimoramento da representação política, o que leva exatamente ao que muitos autores denominam de crise da representação ou crise da representatividade dos órgãos democráticos dos Estados ocidentais. E aí, pelo menos a partir da década de 60 do século passado, talvez até antes, já são aventadas algumas causas dessa crise e algumas saídas para essa crise. As causas dessa crise de representatividade são diferentes, são variadas, né? Alguns autores mencionam a questão do sistema eleitoral. O sistema eleitoral não é mais capaz de compor órgãos representativos que espelhem as diferentes posições da sociedade, e isso faz com que exista um descolamento entre o que fazem os órgãos de representação e o que anseiam os representados. E aí a discussão toda vai se dar em torno, basicamente, de qual sistema eleitoral seria o mais adequado para gerar uma representação adequada. Uns vão sustentar a preponderância ou a maior adequação do sistema proporcional, porque gera um maior pluripartidarismo, uma maior fragmentação dessa representação política. Outros vão atacar exatamente o mesmo sistema proporcional, porque gera um afastamento do representante do representado, exatamente porque a circunscrição eleitoral na qual eu escolho o representante, ela é muito dilatada, e isso faz com que eu não tenha mais a identidade pessoal entre representante e representado. O sistema proporcional permite também, por outro lado, e essa crítica é uma crítica recorrente, que eu tenha um representante que recebe uma quantidade muito grande de votos e que leva consigo para o parlamento outros que não são tão bem votados como ele, ou que são muito mal votados, por assim dizer. Vai se discutir a questão do sistema distrital, o sistema distrital majoritário, em que eu tenho a diminuição da circunscrição eleitoral, eu tenho a aproximação do eleitor com o eleito, eu conheço, eu tenho condições de cobrar, mas ao mesmo tempo existe uma tendência natural, já descrita pelo Diverger há tempo, de uma diminuição da pluralidade da representação, exatamente porque nós vamos ter 2 grandes partidos e os extremos talvez fiquem sem representação nos órgãos parlamentares. Haverá ainda a discussão do voto distrital misto, mas a verdade é que nenhuma dessas alternativas ela satisfaz de maneira completa as necessidades e supera os problemas que são igualmente relacionados com a crise da representatividade. Há a questão do financiamento das campanhas, né, que hoje é enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no que toca ao financiamento das pessoas jurídicas, se isso também não acaba gerando uma distorção no sistema representativo, exatamente porque os representantes são representantes dos grandes doadores e não
da população, a questão do sistema partidário que prejudica o modelo representativo, tá? Os partidos que também são cada vez menos programáticos e menos ideológicos e mais fisiológicos e que não apresentam uma clareza programática. Os partidos são cada vez menos partidos voltados a um objetivo de política pública claro. Não existe democracia interna nesses partidos, ou seja, os partidos que exercem a democracia no plano dos órgãos de representação internamente são verdadeiros feudos em que o líder partidário designa quem é candidato e quem não é candidato, né? Numa prática que é bastante deletéria para a democracia. Há uma crise também no que toca ao funcionamento do parlamento como órgão máximo de representação, a inação do parlamento que não consegue se desincumbir das suas tarefas, né? Eu me lembro de um comentário do ministro Gilmar Mendes, no prefácio do livro do professor José Levi Melo do Amaral Júnior sobre medidas provisórias, dizendo que o prazo inicial de medidas provisórias, para aprovação das medidas provisórias de 30 dias era tão exíguo que em 30 dias nenhuma moção de pêsames era aprovada no Parlamento Federal. Há a questão ainda de uma crise, uma causa dessa crise, que decorre exatamente de uma visão elitista que afirma que o povo não sabe votar, que o povo não tem condições de eleger de maneira adequada os seus representantes. E ante essa crise toda, alguns caminhos são abertos, né? Porém, muitos desses caminhos, eles passam pela assunção por instâncias não representativas, e esse talvez seja o grande problema, pela assunção por instâncias não representativas das funções típicas dos órgãos de representação. E aí eu me explico, né? Essa crise, esse déficit de representatividade acaba, entre aspas, legitimando ou pretensamente legitimando que instâncias que não têm a legitimidade da representação assumam as funções dos órgãos representativos. E aí eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, é exatamente o movimento que gera uma elevação das instâncias ditas de participação popular, as instâncias de participação direta. E aí eu vou mencionar rapidamente só o Programa Nacional de Participação Social, por óbvio, que suscita hoje no Parlamento Brasileiro um debate acirrado exatamente sobre a captura por essas instâncias de participação social de funções que são típicas do Parlamento Federal. Tanto é assim que a Câmara dos Deputados já aprovou o decreto legislativo que susta o decreto do Programa Nacional de Participação Social. Eu confesso que, em relação ao programa, eu não guardo maiores reservas, né? Até mesmo porque é restrito a questões administrativas e, enfim, limitado aos limites legais de funcionamento da administração pública. O problema, como eu disse, é um movimento. Esse é um movimento claro de captura por essas instâncias de participação de funções que são típicas do Legislativo. E, por outro lado, existe, ante essa crise de representatividade, também uma assunção das funções típicas dos órgãos de representação pelo Poder Judiciário, no que se convenciona chamar de divisão judicial, ou enfim, com o nome que se quiser dar. Tá? No início do ano passado, no final do ano passado, melhor dizendo, o ministro José Roberto Barroso, né, deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, destacando claramente essa situação. Né? Ele disse o seguinte: acho que a decisão política tem que tomar quem tem voto. Agora, a inércia do Congresso traz riscos para a democracia, e proteger as regras da democracia é um papel do Supremo. Ou seja, ante a crise da representatividade, ante o não funcionamento da instância representativa, eu assumo subsidiariamente ou supletivamente as funções que são desses órgãos de representação.
Ou seja, no fundo, parece que o Supremo quer salvar o povo das suas próprias escolhas, exatamente porque diz o povo não sabe votar, o povo não sabe escrever, não sabe eleger, o povo não escolhe bons representantes, o sistema representativo não funciona e agora eu vou suprir esse déficit, vou, vamos dizer assim, ocupar uma área que não é minha, mas que me cabe subsidiária e supletivamente. Essa tendência, ela não é nova na história das instituições políticas, são brasileiras, são vários os casos em que órgãos se arvoraram de desempenhar as funções dos outros de maneira supletiva em nome de uma crise ou em nome de uma, enfim, deficiência em especial dos órgãos de representação. E aí a gente pode mencionar na história do Brasil a questão da doutrina brasileira do poder moderador, que também é objeto de um estudo interessante do professor César Saldanha Souza Júnior. A gente pode mencionar todas as intervenções militares, sempre órgãos que, ante uma crise de representatividade, tomam o lugar dos outros. O problema é saber da legitimidade dessa democracia representativa, que deixa de ser uma democracia representativa para ser uma democracia togada, no caso do Supremo Tribunal Federal, onde indivíduos que são politicamente irresponsáveis tomam lugar dos representantes eleitos. Esses representantes não eleitos acabam assumindo as funções típicas dos representantes, sejam, como foram no passado, o imperador ou as forças militares, seja, na atualidade, essa noblesse terror que desempenha essas funções. De qualquer forma, essas crises de representação, elas estão abertas, elas estão ainda por serem resolvidas, e esse é um desafio que se apresenta ao constitucionalista brasileiro dos dias de hoje, não só brasileiro, desafio esse que não é, vamos dizer assim, desprezado por nós, que numa tarde de quinta-feira estamos todos aqui reunidos exatamente para a discussão de temas dessa importância, desse calado. Agradecendo mais uma vez o convite e a iniciativa do Instituto Pimenta Bueno, eu encerro por aqui, agradecendo também a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Bastide Hoberman a sua brilhante pregação. Como já adiantei, esse tema é fertilíssimo e o professor nos mostrou diversas facetas e deu uma contribuição muito positiva para o enriquecimento dos nossos conhecimentos a respeito desse tema que coloca em contraste a democracia e a representação política. Eu quero encerrar dizendo que, sobretudo aos alunos que aqui estão, desta e de outras faculdades, este tema da representação política correlacionado com a democracia é um tema muito rico, sobretudo para aqueles que têm uma vocação política, uma vocação para os estudos jurídicos políticos, para o direito político. Repito que no início, entre os gregos antigos, onde a democracia surgiu como uma forma de governo, democracia era democracia, ponto. Não admitia adjetivo. Era o governo do povo, pelo povo, em praça pública, sem seleção nem eleição. Sendo cidadão, comparecia e votava. Depois, esse governo desapareceu, a democracia mergulhou na história e veio a reaparecer já às vésperas da Revolução Francesa. Quando a democracia reaparece na Idade Moderna, ela foi estigmatizada como sendo uma espécie de ditadura do povo, uma forma ruim de governo. A forma boa de governo seria a politeia, e democracia seria uma negação ou uma deturpação da politeia, seria uma ditadura do povo.
o povo impondo a sua vontade de maneira despótica, de uma maneira direta. É por isso que autores, e aí pontifica o grande Montesquieu, contrapunham à democracia o governo representativo, que seria a forma ideal, ou pelo menos a forma plausível de governo. E durante um certo tempo houve esse contraste, esse debate entre democracia, considerada automaticamente como democracia direta, dispensando qualquer adjetivo, e de outro lado o governo representativo. Até que, por ocasião do processo revolucionário que estourou com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, sobretudo, se uniram as duas ideias. A ideia de governo representativo se fundiu com a ideia de democracia e passou-se a admitir a ideia de uma democracia representativa. E hoje não se discute mais, existe democracia representativa na medida em que existem eleições e representações mais ou menos democráticas. Hoje, dificilmente, a não ser em alguns pequenos cantões da Suíça, se pratica a democracia de praça pública, a democracia que seria aquela autêntica democracia em que o povo comparece e vota diretamente. Hoje, quando se fala em democracia, se fala automaticamente quase em democracia representativa, e o que se discute é a fidelidade da representação. E esse tema é de uma fertilidade, para quem gosta de direito político, como nós gostamos, é um tema belíssimo. Nesse sentido, talvez dando uma pequena contribuição, eu peço que quem quiser anote. Eu vou indicar uma obra que eu comprei em Portugal, mas vocês podem comprar na Itália, porque ela foi editada, evidentemente, em italiano, é de um autor italiano, e depois foi traduzida em Portugal. O autor é Luciano Canfora, em italiano Luciano Canfora. O livro se chama A Democracia, História de uma Ideologia. Em italiano, La Democrazia, História de uma Ideologia. Esse livro, a mim, me agradou muito, foi uma belíssima compra que eu fiz em Lisboa. Por quê? Porque a democracia, que começou como uma forma de governo, como uma maneira do povo ateniense se governar, dispensando a tirania dos diversos líderes que, liderando, enganavam ao povo que liderava. Foi uma reação do povo contra, exatamente, o governo direto. A democracia que surgiu, então, como uma forma de governo, acabou evoluindo, e hoje ela chega aos nossos dias como uma ideologia. De modo que se fala muito ideologicamente e muitas vezes demagogicamente em democracia. E ao ponto de governos que são verdadeiras ditaduras se intitularem democracia. Mas tudo isso é para avivar o apetite dos nossos alunos a respeito desse tema candente, bonito, fértil e dificilmente esgotável, que é o tema da democracia. Então anotem Luciano Canfora, A Democracia, História de uma Ideologia, em que ele mostra como a democracia, de forma de governo, veio se transformando realmente numa ideologia. E hoje é uma ideologia que permeia as diversas formas de governo, havendo até verdadeiras ditaduras que se intitulam ditaduras democráticas. Mas, por enquanto, basta isso. Muito obrigado a todos pela sua atenção, pelo seu carinho, e declaro encerrado esse seminário, essa parte do seminário.